Vamos lá, pessoal. Martini Neto aqui com vocês, analista de derivativos da AgriInvest, para mais um vídeo de análise. Neste vídeo, para nós comentarmos o comportamento técnico, o comportamento gráfico do dólar futuro. Eu vou analisar com vocês, no primeiro momento, o gráfico contínuo do dólar e depois eu vou dar uma passada pelo gráfico atual. Então, eu já tenho o dólar na tela. Nós, desde Desde o final de 2024, estamos aí sendo guiados por uma linha de tendência de baixa, então o comportamento do dólar no médio prazo acaba sendo baixista, e reversões dependeriam então da quebra desta linha de tendência e para nós comentarmos a respeito de uma reversão de tendência de médio prazo. Então é importante observarmos, né, como os preços vão se comportar caso venham a testar esta linha de tendência. Mas no curto prazo, venho comentando com vocês a respeito da resistência dos 5.300. Então, onde eu colocar um xizinho foi um suporte no passado e aqui na frente serviu como bipolaridade, ou seja, serviu como resistência. Então, 5.300 para o curto prazo também é importante, é uma barreira relevante para os preços, enquanto nós não conseguirmos superar e sustentar fechamentos acima destes 5.300, fica mais difícil de comentarmos a respeito de reversão também para o curto prazo do dólar. É claro que ajustes técnicos mediante a última queda aqui podem vir a acontecer. Neste momento teríamos até uma linha de tendência de baixa de curto prazo aqui, um pouco mais íngreme, um pouco mais, uma inclinação um pouco maior, por assim dizer, né? E que serve aqui como, digamos assim, como uma referência caso os preços venham a corrigir. Esta região aqui de 5.170 acaba sendo uma região de resistência para o curto prazo. Se o mercado eventualmente oferece uma correção até esta região, né, poderíamos pensar que novamente os preços podem se enfraquecer e vir a ceder. E aí, então, ficamos em observação, porque fechamentos acima dessa região e principalmente acima dos 5.300, aí nós poderíamos ter uma recuperação um pouco maior de preços para o dólar, que poderia desencadear e vir buscar a faixa dos 5.560, 5.600, tá? Então, pontos de atenção aí são referências importantes para nós. Gostaria de comentar também que lá no passado, eu vou dar um zoom aqui no passado, perceba, nós tivemos nesta região um suporte relevante. Então, aqui, onde eu coloquei esta linha, foi em meados de 2024, maio de 2024. Nós tivemos dois fundos nessa região e a partir deste fundo os preços tiveram uma forte movimentação de alta. Então perceba que nós estamos bem próximos desta região que pode servir como suporte novamente. Então, ponto de atenção aqui a esse patamar, porque se perdido, daí o dólar tem uma ampla movimentação de queda aqui por fazer, porque os próximos fundos estão distantes e somente na casa ali de 4,80 e depois posteriormente o suporte mais relevante na casa do 4,70. Então teria uma queda, né, relevante. Se nós pegarmos a última perna de queda aqui, né, a última movimentação de queda e projetarmos para frente, sim, possibilidades de 4,80, 4,90 para os preços do dólar. Vamos tomar cuidado tão somente com a falha do movimento e este fundo relevante de 2024. Gostaria de mostrar aqui também para vocês o IFR, que já aponta alguma divergência para os preços no gráfico semanal. Então, se nós olharmos o gráfico semanal do dólar, perceba que ele fez um novo fundo, mas o indicador não conseguiu gerar um novo fundo. E isso vem acontecendo. Se eu colocar um gráfico de linha aqui, ó, gostaria que vocês observassem isso. A gente já vem lá desde que o dólar estava na casa dos 5.340, os preços eles apresentam novos fundos
e o indicador acaba se mantendo aqui, não fazendo novos fundos, o que sinaliza uma certa divergência. Se eu for aqui no gráfico diário e unir com vocês estes últimos, esses últimos pontos aqui, ó. Eu vou pegar daqui para cá. Nós vamos observar que também os preços estão numa possível linha de retorno, né, de sustentação para os preços. Então, vamos observar, esse é um ponto, só queria dizer que é um ponto relevante, que pode servir como suporte estrutural novamente para o dólar, né? Eu ficaria atento se na próxima semana nós apresentarmos aqui, né, recuperação técnica. 5.170 é um primeiro patamar, 5.300 acaba sendo um outro patamar relevante, e se rompermos os 5.300, aí sim só os 5.60 lá para cima. Então, pode sim ser um suporte. É claro que a tendência ainda segue sendo baixista, como comentado, linhas de tendência de baixa. Espero que não tenha ficado confuso. Então, vamos resumir. Estamos dentro de um contexto baixista. Ajustes técnicos no meio do caminho podem vir a ocorrer, mas fechamentos acima de 5.300 faz com que o curto prazo deixe de ser baixista e passe a ser altista. Vamos observar, dado a relevância deste fundo técnico, deste fundo gráfico. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos e até a próxima análise.